Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, um grande abraço a todos vocês, sejam bem-vindos ao Futebol 62, em especial os esmeraldinos. Bem, eu já queria ter gravado esse vídeo antes, mas devido à correria aí das atividades, da vida profissional e pessoal, eu não consegui, mas penso que ainda é tempo para falar sobre as chegadas de Paulo Autuori e Bruno Pivetti ao Goiás. Então eu vou trazer para vocês aqui depois da vinheta o que é que eu consegui captar de tudo que foi falado até agora, o que é que eu penso que são pontos positivos dessa parceria e quais são os pontos perigosos deste modelo adotado pelo Goiás. Não saia daí. Bom, Paulo Autuori, um profissional altamente testado, né, vamos dizer assim, vitorioso na sua carreira, passagens por grandes clubes brasileiros. É um cara que dispensa apresentação. Não quer mais ser treinador. Quando o Goiás procurou o Paulo Autuori, o Goiás o procurou para ser treinador do Goiás. Ele não quis. Não é uma função, me parece, que o Paulo Autuori, que já está aí com seus 65 anos, deseja continuar, né? Deseja prosseguir. Então ele já havia desempenhado essa função lá no Atlético Paranaense, coordenador técnico, e ele já vem, né, namorando essa função há algum tempo, e ele vem para o Goiás para essa função. Eu penso que o processo, né, como é que aconteceu? O Goiás procurou o Paulo Autuori para ser treinador, ele não quis, mas ele citou desse desejo dele em ser coordenador técnico. O Goiás acabou topando o modelo, né, topando o formato, porque essa não era a ideia original do Goiás. Basta ver que o Goiás foi atrás de outros profissionais e não foi atrás de um coordenador técnico. Então, vamos dizer que o Paulo Autuori teve a força para mudar o modelo dentro do Goiás. Para contar com o Paulo Autuori, o Goiás acabou, vamos dizer assim, aceitando o modelo proposto por ele. Já que o Goiás havia tentado o Dorival Júnior, tinha ido a Portugal, falado com alguns treinadores, na ideia de trazer um treinador para o Goiás. Só que o Paulo Autuori, né, vamos dizer assim, o Goiás, para contar com ele, aceitou trazer ele na função que ele quer desempenhar agora. Eu vi muitos questionamentos, né, à escolha do Bruno Pivetti por parte da diretoria do Goiás. Essa escolha, ela é o preço da independência. O que é que independência é essa, né? O Paulo Autuori não viria para o Goiás para não ter autonomia. Ele aceitou vir para ter autonomia, pelo menos um grau elevado de autonomia, né? Não vai ser uma autonomia plena, porque isso às vezes nem o presidente do clube consegue ter uma autonomia plena, pensa um funcionário, mas uma autonomia grande dentro da sua área de atuação. E nessa autonomia, eu imagino que entre nesta lista, né, de questões que o Paulo tem autonomia, eu imagino que esteja a escolha de um treinador. Dentro da realidade financeira do Goiás, evidentemente, mas o Paulo tem o poder hoje para escolher o treinador do Goiás. Tanto é que ele escolheu. O Bruno Pivetti foi escolhido pelo Paulo, dentro dessa autonomia, deste acordo que ele fez com a equipe do Goiás. O Arley provavelmente vai trabalhar mais agora com contratações e com assuntos burocráticos, enquanto o Paulo vai ficar mais direcionado para dentro de campo, né, para aqueles temas dentro de campo. Tanto é que na apresentação dele, ele cita, né, que ele iria trabalhar com 3 módulos ali, né, sob a alçada dele. Esse modo de preparação do time, o módulo ali de fisiologia e departamento médico e o módulo de análise de jogos, de jogadores, de desempenho e também de mercado, né, vamos dizer assim. Então, isso está sob a batuta dele, essa parte do futebol, né? As contratações provavelmente somente até o ponto de indicar o jogador. A partir dali, eu penso que o Paulo não atua mais, ele vai até entregar o nome. Depois do nome para cima, aí já é do Arley para cima,
que vão trabalhar. Como que eu vejo esse modelo, né? Eu vou trazer aqui prós e contras. Vou até trazer os contras primeiro. Este é um modelo que eu já vi ser tentado e normalmente com baixo índice de sucesso. Por exemplo, o São Paulo teve uma dupla nesse formato, uma dupla de treinadores altamente vitoriosos, Muricy e Cuca, e não deu certo. O Goiás tentou isso certa vez com Arthur Neto e Caio Júnior, também não deu certo. O, o, o Falcão fez isso na seleção brasileira, sem muito sucesso. Então, assim, é um modelo complicado, sabe? É um modelo difícil de você administrar. O próprio Paulo Autuori vivenciou isso com o Antônio Oliveira lá no Atlético Paranaense. Então, assim, é uma relação que não é fácil de ser administrada. Esses são os pontos negativos. Que pontos positivos eu penso que pode ter este modelo? O primeiro, o Paulo Autuori tem costas largas, vamos dizer assim, para brindar o Bruno Pivetti. Isso é bom, porque se você quer fazer um trabalho a longo prazo, se você quer fazer um trabalho sustentado, vamos dizer assim, você precisa ter convicção e você precisa ter uma estabilidade, especialmente o treinador. Como é que você vai implantar um modelo de jogo nessa ideia de que aqui em Goiás, por exemplo, um treinador dura 3 meses no cargo, 4 meses no cargo? Para você implantar um modelo de jogo bem construído numa equipe, esse é o prazo que leva para você começar. Eu falo assim, para você estar num modelo já inicial desse modelo de jogo, num processo evolutivo desse modelo de jogo. O que é modelo de jogo, né, Gerlias? Às vezes eu vejo as pessoas fazendo confusões. Modelo de jogo é o funcionamento do time geral. Como é que ele comporta com a bola, sem a bola, como é que ele faz suas transições ofensivas, suas transições defensivas, como é que ele atua quando ele está defendendo o resultado, como é que ele atua quando ele quer buscar o resultado. Tudo isso faz parte de um modelo de jogo amplo. Aquelas questões menores, posicionamento da primeira linha, posicionamento dos dois volantes, triangulações por um lado, triangulações pelo outro lado, quando o atacante baixa por um dos lados, o referência, quem é o meia que entra, aquilo lá é padrão de jogo, são coisas menores, né? O todo modelo de jogo. Então, você implantar um modelo de jogo, você construir um time não é tarefa fácil. Então, se você conta com essa blindagem, e o Paulo Autor para mim tem força para dar essa blindagem ao Bruno, ele é interessante. O outro ponto, qualquer treinador, qualquer comandante na vida tem momentos em que ele tem dúvida. Tem dúvida. A gente tem dúvida na vida diária da gente. Eu faço isso, eu faço aquilo. O que é melhor? Qual que é a melhor decisão para esse momento? Essas dúvidas, elas fazem parte da vida. E você, como o Bruno Prevente, por exemplo, poder recorrer ao Paulo Autuori em momentos assim, isso é bom. Não é sinal de fraqueza. É você buscar uma visão, uma opinião, uma sustentação, às vezes, para uma decisão que você tomou, em um cara muito experiente, em um cara que já viveu coisas demais dentro do futebol. Então, para mim, isso é algo positivo. E um outro ponto, que aí está muito mais ligado ao nome do que à relação, é que o Paulo Autuori é um cara que pode facilitar, inclusive, as indicações do Bruno. O Bruno às vezes gosta de um jogador, mas o Bruno mesmo não tem força para influenciar aquele jogador. O Paulo Autuori pode ter força. O, o noviciado do Bruno, né, trabalhou apenas em 4 times profissionais e trabalhos curtos, né, sempre trabalhos aí. O trabalho mais duradouro dele no Vitória, 19 jogos. É um trabalho que, evidentemente, que o currículo dele ainda é um currículo muito tímido, vamos colocar assim. Só que eu vi um certo erro nessa análise que eu vi alguns colegas fazendo, ou torcedores. O Bruno não veio pelos esses números. O Bruno não veio pela campanha dele no Vitória, no Vila Nova de Nova Lima, ou pela campanha dele no CSA, pelo acesso que ele teve no Tombense.
O Bruno veio porque ele é um cara da confiança do Paulo Autuori. Esse que é o ponto. Agora vale perguntar, é você, torcedor, você acredita no julgamento do Paulo Autuori? Esse que é o ponto, não é o currículo do Bruno. O currículo do Bruno é tímido, como eu citei, isso é um fato. O Bruno é um novato, pelo menos comandando equipes profissionais. O ponto é o grau de confiança que você tem nas decisões tomadas pelo Paulo Autuori, porque essa é uma decisão dele, este é o nome dele, né? E eu penso que o Paulo é um cara que pode agregar, né, nessa escolha o Bruno, porque o Paulo conhece muito bem o Bruno. O Paulo já trabalhou com o Bruno em outros momentos. Eu vi alguns falando assim, por que o Paulo não trouxe outro cara? Porque o Paulo confia no Bruno. Tanto é que onde o Paulo foi trabalhar, ele levou o Bruno muitas vezes. Então isso é confiança. E eu não acredito que o Paulo Autuori, o Bruno pode chegar e não dar certo. Mas eu não acredito que o Paulo Autuori ia falar assim, não, eu vou contratar o Bruno, porque o Bruno não é bom profissional, porque o Bruno não tem experiência, porque o Bruno... Não, se ele contratou o Bruno, o Paulo não ia auto-sabotar o seu trabalho. É porque o Paulo conhece o Bruno. A gente não tem esse conhecimento sobre o Bruno do que o Paulo tem. Então, o cara que precisa ser avaliado aqui não é o Bruno, é o Paulo, neste caso, pelo menos na minha visão. E tem um outro aspecto, né? Que quando é nessas dobradinhas de treinador, quase sempre dá errado pelo conta da ciumeira. E tem um ponto bem interessante. O Bruno já é acostumado a ser subordinado do Paulo. Porque o Bruno já foi subordinado do Paulo em outras ocasiões. Então já é uma relação que cada um na sua função, ela já é conhecida para os dois. Né? Já é uma relação comum para os dois. Vamos dizer, o Paulo já é acostumado a liderar o Bruno, que por sua vez já é acostumado a ser liderado pelo Paulo. Eu acho que esse é um fator que pode colaborar para que o trabalho dê certo, porque não é novidade. Quando você pega dois caras estranhos e põe um sob o outro, né, sob a batuta do outro, às vezes isso colabora para que não dê certo. Mas nesse caso eu acho que a confiança e o costume que eles já têm de ter essa relação, ela pode facilitar. Então, num todo, basicamente é isso que eu vejo. Agora, é um trabalho que eu só vejo possibilidade dele ter sucesso a longo prazo. Não é aquele trabalho para tirar time da zona de rebaixamento, não é aquele trabalho para durar 10 jogos, 5 jogos. Um trabalho como este, para ele apresentar um resultado eficaz, um resultado visível, ele é trabalho para 2 anos, pelo menos. Que aí você consegue ver resultados, consegue ver como é que faz a transição de um ano para o outro, como é que você monta, né, um time num ano, mas como é que você lida com esse time ao final do ano. Seja um time de resultado positivo ou um time de resultado negativo. Até mais do positivo. O negativo quase sempre vem procedido de uma reformulação. E o positivo, às vezes, vem também, né, que é onde mora o desmanche dos bons times. E construir time é sempre muito difícil. Então, para mim, o sucesso desse trabalho ele passa por dois aspectos. A independência que o Paulo terá. Paulo Autuori não vai receber bilhetinho, você pode ter certeza. Ele pode até receber, ele só não vai devolvê-lo. Né? Provavelmente não o encontrarão para que ele possa devolver o bilhete. E o outro é um trabalho a longo prazo. Essas duas coisas são fundamentais. Então a diretoria vai ter que ter essa confiança no Paulo e vai ter que mudar a sua maneira de agir, não só dessa diretoria, mas do Goiás ao longo tempo, cujo último trabalho a longo prazo foi sob a gestão do Dr. João Bosco Luz, quando o Anderson Moreira ficou de outubro de 2011 até o final de 2013. Depois disso, o Goiás nunca mais teve um treinador sequer que ficasse no clube por um ano. Beleza, gente? Essas aí são as minhas principais impressões. Depois do trabalho do Pivete, eu vou trazer para vocês um vídeo sobre a maneira que o Pivete joga. Eu já levantei muita coisa, mas eu ainda vou fazer um vídeo mais sólido, com mais argumentos
sobre como o Pivete joga, como é que ele gosta de jogar taticamente, com a bola, sem a bola, qual é a ideia de jogo que ele tem, qual é a ideia de futebol que ele tem, tá bem? Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência, uma ótima semana e até o próximo vídeo.